Bem-vindos, sejam muito bem-vindos ao nosso 32º episódio do nosso podcast Ponta de Gôndola, que vem cumprindo essa trajetória de falar sobre o mundo de varejo, sobre lojas, sobre consumidor, sobre produtos, etc. e tal, sempre com o apoio de Pagaúcha, nosso amigo Cláudio Ferreira, uma distribuidora de várias marcas consagradas, Grupo IMEC, Desco, Supermercados IMEC, de Lajeado, tradicionalíssima rede do Rio Grande do Sul, e GS1 Brasil, a entidade mundial, que aqui no Brasil comandada pelo ex-presidente da Abras e da Agas, João Carlos de Oliveira Júnior, e que coordena todo esse processo de certificação, código de barras, que agora está lançando o código 2D, que vem aí para revolucionar as relações de consumo, na medida que você vai ter, acessando esse código, informações muito mais detalhadas, completas, sobre cada produto na Gondro. A gente que tem entrevistado aqui várias pessoas antigas no setor, fica lembrando do tempo da etiqueta manual, etiquetação produto a produto. Teve até aquela coisa contada no episódio passado, que para tirar a etiqueta passavam benzina, o querosene para sair mais fácil, impregnava nos produtos, mas é um mundo que ficou para trás, né? E aí, dentro dessa ideia, a gente tem entrevistado alguns, não só mercadistas, não só fornecedores, como tem trabalhado a ideia de trazer para o Ponta de Gôndola o mundo dos produtos de uma forma geral. Já fizemos isso com a Estância das Oliveiras, trabalhando com azeite de oliva, contando toda a história. Já fizemos isso com a Porto, mercado de vinhos, nosso amigo Pedro Oliveira. Já fizemos isso também com o André, da Manjacal Chocolates, aqui na Zona Sul de Porto Alegre, chocolates de primeiríssima linha, entendendo o mundo de chocolates. E agora chegou a vez de um segmento que para mim é de uma curiosidade gigantesca, pelo tamanho e proporção que ele adquiriu nos últimos anos, que é o mundo dos pets, né? Segmento de produtos para animais. Eu, particularmente, me impressiono muito quando entro, por acaso, para buscar uma ração para os meus cachorros numa loja dessas grandes, e fico imaginando, vendo aquele universo de produtos, algumas coisas sofisticadíssimas, outras nem tanto. E esse mercado é um mercado que vem crescendo há muito tempo, e para entender, para falar um pouco, para a gente descobrir curiosidades sobre esse mundo, eu convidei hoje o meu amigo Alexandre Prudente, que há muitos anos, é fundador e há muitos anos diretor, entre outras empresas, da Agrosul, que é uma distribuidora de produtos veterinários, com toda essa gama que envolve hoje o mundo pet. E o Alexandre, então, chega aqui para nos comentar nesse episódio tudo o que está acontecendo nesse mercado e como é que... vamos lá. Eu primeiro te agradecer por ter aceito o convite e estar aqui conosco no Ponta de Gôndola. Bom, Fernando, para mim, em primeiro lugar, boa tarde a todos, né? Prazer estar aqui, poder dividir com você um pouco da minha experiência, né? E, enfim, esse é um mundo muito dinâmico, né? Um mundo que está crescendo e se modificando com uma velocidade imensa. Vamos lá. Como é que começa a tua trajetória? Eu sou formado em economia lá no Unicinos, né, do século passado, né, porque eu tenho 64 anos, né, dos quais 42 me dedico ao Agrosul. A minha trajetória é bastante interessante, porque eu sempre queria ser empresário lá atrás, imagina, em 1982, 83, por aí, queria ser empresário. E uma coisa que aconteceu é que o meu pai, ele muito cedo, quando ele estava servindo na base aérea de Canoas, ele fez um curso do IASG naquela época, ainda era muitos anos atrás, e ele aprendeu, teve uma boa dinâmica de falar inglês, e nisso ele pegou um anúncio no jornal para trabalhar na indústria farmacêutica americana, Merck Sharp Dome, uma empresa americana, fica lá em New Jersey. E ele foi trabalhar de propagandista farmacêutico, visitando médicos, aqui da pasta que vendia, fazia.
E lá pelas tantas, dali ele começou como propagandista, foi ser supervisor, gerente, e um dia ele foi convidado para gerenciar uma equipe na linha veterinária. Na verdade, tanto a parte agrícola quanto a veterinária, quanto a linha de humanos, né, ela sofre as mesmas doenças, só muda a dose, mas o princípio ativo é mesmo, as doenças são muito parecidas, né? E aí convidaram ele para gerir, na época, a parte veterinária da Merck Sharp Dome. E lá por 83, 84, teve a oportunidade de botar uma distribuição. Havia uma terceirização naquela época, as multinacionais aqui no país estavam já procurando uma terceirização em virtude da fragmentação dos clientes. Eles atendiam, então, grandes redes, grandes lojas, grandes cooperativas diretamente com o seu vendedor, mas havia uma oportunidade de fracionamento, de fazer um picking atendendo clientes mais pulverizados. Essa oportunidade apareceu, nós começamos muito pequenos, em 84, eu e meu pai, o Glênio, montamos a empresa. Começamos com 3 vendedores, atendendo 200 e poucos pontos pequenos, e daí começou tudo, né, lá em 84. Quando chegou em 97 para 98, a gente teve a primeira oportunidade de trabalhar com o mercado de pet foods, que é um mercado muito interessante. Esse mercado, ele movimenta, eu vou arredondar os números, 60% do movimento das lojas pets, do segmento pet, está em cima da nutrição. E aí tem uma diversidade muito grande, um mercado muito competitivo, mas existem empresas que, como no caso aqui eu distribuo aqui no Rio Grande do Sul, a Mars, é a fabricante da Pedigree Whiskas, né, uma empresa mundial, hoje ela é líder no mundo, com 18% do mercado mundial de rações para pets, né? Então, esse segmento de pet foods ele cresceu muito rápido. Aliás, ele estava me contando, o Brasil é o 3º maior mercado mundial. Exatamente. Atrás apenas dos Estados Unidos e a China. O Brasil era o segundo. Só, o Brasil é o 3º maior consumidor. O Brasil, esses números são muito interessantes, nós podemos entrar já um pouco nessa linha. O Brasil hoje ele tem 53% da população de humanos ela possui de pets. Nós temos aí 110 milhões de pets hoje. Esses pets são animais de companhia, né, concentrados 99% em cães e gatos. Sendo que os gatos representam 35% desse volume. Tem uns caras que tem cobra. Tem passarinho, tem pato, tem gente que tem... Aliás, vamos voltar um pouquinho antes. A minha avó, dona Antonina, que ela faleceu com 99 anos, eu acho que talvez no tempo que tu estava abrindo a tua loja, eu nunca vi uma pessoa tão apaixonada por gatos e cachorros do que ela. Ela recolhia já na época, nosso quintal era grande, todos os animais, cachorros e gatos que ela encontrasse, os que ela não recolhia, ia na rua colocar comida, etc. E durante muito tempo a gente conviveu com isso e é uma dedicação que ela tinha. Só que, e aí eu quero entrar nessa questão, quando tu abriu a loja, naquela época o cachorro dormia na rua, comia polenta de comida, com coração de boi. Quando morria era enterrado no fundo do quintal. E era amado, mas era cachorro, né? De repente começou a haver uma transformação. Houve uma humanização dos pets, né? A gente vai chegar nesse ponto, é um ponto extremamente interessante. Eu acho que esse mercado cresceu muito por uma convergência de alguns fatores, né? Vamos dizer, a diminuição dos membros da família. As famílias eram muito grandes antigamente, né? Então, tinha 3, 4, 5 filhos, né? Na medida que veio o desenvolvimento, né? A mudança, a virada do século, vamos dizer, as famílias passaram a ter menos membros. E aí os pets que estavam ainda na vigilância no pátio das casas começaram a sair do pátio para dentro da casa e depois de dentro para casa para cima da cama do tutor, né? Que é hoje esses mini pets que a gente chama, eles dormem já praticamente dentro do quarto com os seus tutores, né? Mas voltando um pouco para esse ponto... Eu queria voltar lá, quando tu começou... Isso, lá quando eu comecei, realmente... Tinha quanto tipo de ração? Tinha bastante essas rações que a gente chama de volume, assim, rações mais baratas, essas rações... porque naquela época o pessoal dava resto de comida para os cães e gatos, né? E davam... especialmente isso que tu colocasse, polenta com coração de boi, era uma nutrição caseira, feita, né, era o preço que se tinha, a disponibilidade que se tinha na época para fazer sustentar esses pets, né?
Mas houve um processo bastante desenvolveu muito rápido isso, ao ponto de que as raças foram diminuindo o tamanho dos cães e a própria nutrição mais adequada, porque assim, precisamos entrar um pouco nessa parte um pouco mais técnica, que não quero me ater muito aí, mas assim, os pets de uma maneira geral, tanto cães e gatos, por exemplo, aqui no Brasil nós temos 65, 70 milhões de cães e 35 milhões de gatos, né? E esses dois são o grande volume de pets que nós temos aqui no Brasil está nessas duas categorias. E o que acontece, né? Esses animais eles precisam de um plano de saúde, vamos dizer assim, né? Porque assim eles convivem com parasitas. O caso de pulgas e carrapatos é uma constância nesses animais. Esses mamíferos eles são assediados, eles contraem essas parasitoses, né? E algumas doenças também, como sinomose, parvovirose. Então existe um controle sanitário para esses animais, né? E à medida, mesmo que a pessoa não tenha um plano, né, para cuidar do seu pet, mais cedo ou mais tarde ela vai acabar indo no veterinário, né, porque apresenta dermatites, problemas, vômitos, ânsia, diarreia, etc., uma série de sintomas que o sujeito acaba indo no veterinário. E lá no veterinário, o veterinário olha e fala, olha, eu vou prescrever essa ração aqui para o teu cachorro, esse medicamento antipulga, né, então as vacinas que são controladas e tal. Então isso ao longo do tempo, esse convívio entre o veterinário e o cachorro e o gato, os pets, foram se aprimorando de tal forma que esse mercado foi também aumentando. Para você ter uma ideia, as rações hoje são extremamente balanceadas, né, com todos os nutrientes necessários para o cachorro comer só aquilo ali, água, e ter uma vida saudável, uma vida longa, uma vida com... Isso às vezes eu que sou leigo, né? Eu falei em veterinário, me lembrei também que nós tínhamos o Dr. Guinter, que ele vinha lá em casa pedido para tratar dos cachorrinhos e tal, era uma coisa muito artesanal. Eu não deixo de ter, talvez eu estou completamente equivocado, que sou leigo, mas eu tenho pena do cachorro comer só aquele monte de grãozinho ali, em vez de comer a gente bife. Tem essa tendência de dar comida para o cachorro dar um quito. Hoje, a Mars, por exemplo, a fabricante da Pedigree, tem mais ou menos 260 SKUs de diversos tipos de snacks, de rações secas, de úmidos, de sachês. Então, assim, e tudo isso que você imagina para o teu pet, isso existe lá na prateleira, não na prateleira da tua casa, com arroz, feijão, essas coisas que a gente quer dar um pãozinho, às vezes um docinho, uma coisa, né? Mas isso é extremamente danoso para os cães, né? Isso pode desencadear dermatites, alergias, né? Hoje as rações, para você ter uma ideia do desenvolvimento que está, já existem rações que são medicamentosas, né? Para um problema renal, um problema cardíaco, um problema de alergia. Então, os cães já são receitados, já existem prescrições, vamos dizer, de rações que já são curativas também, né? Então, isso desenvolveu muito. Na verdade, o mercado cresceu muito rápido, a 2 dígitos, vem crescendo 10 anos muito, e isso se deve, aí sim, à humanização dos pets. É aquilo que a gente mais ou menos colocou no começo, lá atrás, como bem tu colocasse, as casas eram mais amplas, então o cara tinha um cachorro no pátio porque não tinha câmera de vídeo, não tinha alarme, não tinha grade, então o cachorro era o responsável pela segurança da casa. Para aquele ladrão que pulava para roubar o varal e tudo mais, o cara tinha ali um pastor alemão, um Doberman, um Fila, um cachorro brabo que mordia mesmo quem invadisse o espaço. Com o passar do tempo, né, esse cachorro também, esse tipo de animal grande, ele traz uma despesa, tem que limpar as fezes, limpar o cachorro, dar banho e tal. É trabalhoso para uma família manter um cachorro de porte grande. Então, ainda mais que isso também é uma pesquisa interessante, mais ou menos 75% a 80% das decisões daquilo que consome dentro do pet, dentro da casa, é da esposa, né? O marido está tarefado. Agora, hoje já também, a mulher também foi profissionalmente se projetou muito, né, e saiu bastante de casa, mas as famílias mais tradicionais é a mulher que cuida, o cachorro está com pulga, comprar ração, levar no veterinário, então é uma decisão muito feminina, vamos dizer assim, o consumo dos pets, né? Então, os pets, à medida em que a segurança foi ficando mais fácil de ter, com grades, com câmeras, com alarmes, com guarda noturno, etc., e também
o cachorro, por exemplo, foi deixando de ter a função de segurança para a função de acompanhante. Isso, e começou a ter os prédios também muito grandes, as famílias começaram a viver em prédios maiores e tudo mais, e o tamanho dos pets foi diminuindo, né? Isso é uma característica muito interessante desses últimos anos, né? Hoje a raça mais predominante é o Shih Tzu. É um cachorrinho de porte médio, né? Depois você tem as raças pequenas raças, que é os chihuahuas, esses cães pequenos, que hoje também é uma febre, isso aí é uma correria atrás desses cães, bem disputado, vamos dizer assim, esses canis hoje que vendem esses filhotes pequenos. Mas, enfim, as famílias também com menos filhos, a filha casa, o filho casa, e a família dá aquele ninho vazio na casa. Então, um casal bota um gatinho, bota um cachorrinho dentro de casa. O casal jovem sai de casa, monta o seu lar. Também ter um filho no começo do casamento é uma coisa custosa, dá trabalho, profissionalmente limita um pouco a mulher, então ele também compra um cachorrinho, um gatinho e vai indo. Então essa diminuição dos membros das famílias e a solidão, vamos dizer assim, fez com que o pet ocupasse esse espaço dentro do lar das famílias, né? É um fenômeno muito interessante, impressionante que isso aconteceu, né? E aconteceu rápido isso. E quanto mais para dentro de casa, você imagina um pet dentro da sua casa, ele urina, ele faz cocô, faz xixi, então você tem que ter um tapetinho higiênico para ele fazer ali, né? E também a alimentação, a nutrição através da ração, ela dá as fezes do cachorro, ela fica mais sequinha, mais durinha. O cachorro também tem um padrão bem mais desenvolvido em relação ao que era antes com a comida. Passou também, eu não sei, nós estamos falando isso a partir da década de 90? Não, olha, eu acho que acelerou mais esse processo. De 2010 para cá, houve uma aceleração muito grande. Começou a crescer em 2, 3 dígitos e aí foi. Pra você ter uma ideia, hoje... Não, por exemplo, desenvolveu também uma indústria entre aspas, de produção de pets, no caso, reduziu muito o vira-lata, né? Olha, ninguém mais tem vira-lata dentro de casa, né? Nós temos ainda, depois é um tema que nós vamos abordar com muito carinho também, o caso do abandono dos cães, né? As adoções. Hoje nós temos muitas ONGs, muitas pessoas que capturam esses animais de rua. Hoje não tem uma entidade pública que domina esse assunto, então geralmente são pessoas que montam as suas ONGs lá e recolhem esses animais e fazem as doações, as adaptações para doarem, né? Também é uma parte muito, muito interessante disso daí. Mas para você ter uma ideia, hoje nós temos mais pets no Brasil do que crianças de 0 a 18 anos. Hoje nós temos na faixa etária de 0 a 18 anos mais ou menos 60 milhões de pessoas na nossa população, de 212 milhões de habitantes. E nós temos 110 milhões de pets. Então você veja que o pet realmente ele veio substituindo a natalidade, vamos dizer assim, dos membros da família. Isso é um fenômeno mais do que reconhecido, né? Você tem as famílias... Eu tenho muitos amigos, não é nenhum nem dois, que postam nas redes sociais os nossos filhos. Eles viraram membros da família, né? Foram humanizados. E não, o fenômeno mais... É engraçado, né? Porque os animais, humanizando os animais, tornando os humanos mais próximos de humanos. O convívio com os animais numa casa, quando não tem a criança, o jovem vai embora de casa, vai fazer um estágio, se profissionaliza, vai e tal, a casa fica vazia, então esse espaço, a pessoa chega em casa, aquela casa fica vazia, o cachorro ele traz esse aconchego, né, para a pessoa que fica sozinha. Então é um animal de companhia realmente para idosos e tudo mais. Mas eu vejo que esse fenômeno ele tem uma dimensão assim da humanização quando você vê que as pessoas começam a botar nomes próprios, nomes de gente nos animais, né? Então, perdi uma chihuahua. Antigamente era Rex, Bilu, Dudu, Frufru, né? Hoje não, hoje são nomes próprios, né? Eu vejo que coisa interessante, eu comprei uma cachorrinha chihuahua lá em São Paulo, um carinho maravilhoso chamado Encrenquinhas, onde estão as maiores matrizes dos cachorrinhos mais disputados de São Paulo, um mercado gigante também lá em São Paulo. Você tem fila de espera para pegar esses animais, são valores desses luluzinhos, esses cachorrinhos, eles têm valores bem... tem filhotes de 15 mil, 20 mil reais, assim vai. Mesmo? Muito. E também, hoje em São Paulo, ali na Oscar Freire, você encontra joalherias e para pets, né? Então, as pessoas mais chiques têm os seus mini petzinhos em bolsas caríssimas, desfilam nos shoppings e vão nessas lojas, compram joias, acessórios caríssimos para os seus pets.
É um fenômeno agora que também é muito impressionante, que as grifes de roupas mais chiques nossas, todas essas lojas estão começando a expor também algum tipo de acessório, algum tipo de roupinha para o cachorrinho também. Então, vai lá na Gucci, na Chanel, você vai comprar uma bolsa e tal, também tem um acessório para o teu petzinho, né? Então, as lojas hoje, é impressionante, em Gramado, agora esse fim de semana, muitas malharias, lojas chiques estão ali com as roupinhas também, do mesmo que o dono pode usar, o tutor pode usar e o cachorrinho junto. Então, você veja, eu comprei essa chihuahua 15 anos atrás. Ela faleceu faz 2 meses, né? Foi um baque para nós, porque ela era um membro da família. E o nome dela, Viviane Prudente. Imagina o nome da cadela. Então, a gente chamava ela de Vivi, né? Mas ela era Viviane o nome dela. Então, você tem ali... A minha filha tem 3 petzinhas também. Uma é a Rita de Cássia, a outra é a Margot e a outra é a Betina. Então, assim, a gente está botando nomes próprios nos pets, né? Esse é um fenômeno bem do dia a dia hoje, né? Desse momento que nós estamos vivendo, né? Eu diria que é uma coisa apenas de unilateral, de satisfação pessoal, ou de ansiedade, ou de busca, ou de necessidade do ser humano, ou se este tipo de evolução e cuidado e proximidade também está fazendo que o próprio animal tenha evoluído, ou ele continua sendo o cachorro lá? Olha, essas raças de menor porte, né, que vai para dentro de casa, começa a ter essa domesticação, então o cachorrinho também, a minha cadelinha, por exemplo, essa Viviane, é inteligentíssima, né? Ela só falta, até esses dias ela só faltava falar, mas ela falava, se ela ficava na ponta da mesa e ela fizesse algum movimento e fazia que não estava entendendo, que não visse o que ela estava fazendo, ela chegava a esboçar algumas frases assim, entende? Então, o cachorro também, ele evoluiu, né? A mente do cachorro, a inteligência do cachorro, eu acho que evoluiu com essas rações, com uma nutrição mais adequada, com os valores proteicos, etc., que o cachorro precisa comer. Eu acho que percebe, por exemplo, em gatos, houve uma evolução. São mais inteligentes. São personalidades fortes. Um é tranquilo, o outro é nervoso, o outro é aventureiro, o outro é tranquilo. Esse mercado realmente ele ficou gigantesco, é um mercado muito grande. Você tem uma ideia, os Estados Unidos eles são 380 milhões de habitantes, eles têm 280 milhões de pets. O Brasil tem 110 milhões, então eles têm quase 3 vezes a população do Brasil de pets. E os países mais desenvolvidos eles têm 2/3 de gato e 1/3 de cães. Inclusive, isso é um dado bem real, porque o gato ele gasta 3 vezes mais a sanidade dele, as vacinas e a medicação dele do que um cão. Quem tem gato é o cara que tem dinheiro, geralmente. O gato é um animal mais... O que tem? Ele é um animal mais sofisticado, ele custa mais para... O gato é mais estiloso. O gato é muito mais estiloso. Então, você vê, eu tenho um índice que está muito ligado ao IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, o número de população de gatos versus a população do país. Eles chamam Índice CAT. Isso é uma coisa já divulgada mundialmente. Então, por exemplo, um país que tem um índice de gatos em relação à população mais elevada e um país mais desenvolvido. Né? Tem essa Exatamente. Nos Estados Unidos, por exemplo, dessa população de pets, 2/3 são de gatos e 1/3 são de cães. Né? Então, aqui no Brasil, é o contrário. 2/3 são cães e 1/3 é gato. Exatamente. Então, o mercado de gato, hoje em dia, está crescendo numa velocidade maior que a de cães aqui no Brasil. Né? Você tem, hoje, grandes empresas desenvolvendo produtos específicos para gato, avançando bastante no gato. Mas é estranho, né? Porque o cachorro tu puxa, leva e tal... E o gato parece... Tu não pode sair com um gato de coleira na rua, né? Olha, mas os gatos de hoje em dia... Vou te falar, os gatos de hoje em dia... Vai embora. Não é... O gato ele é mais da casa, né? O cachorro é mais da pessoa, né? Mas o gato, realmente, as pessoas tem que isso têm... também, né? As pessoas que têm paixão... É o ambiente local e o cachorro é mais da pessoa. Geralmente, o cara que tem um gato, que se apaixona pelo gato, ele tem 2, 3, 4, 5 gatos, né? E o cara do cachorro, muitas vezes, se limita, porque o cachorro ele é mais ativo, você tem que levar na rua, fazer. O gato ele é mais higiênico, ele faz as suas coisas na caixinha, ele vive dentro de casa, ele não é tão dependente da relação humana quanto o cão, né? Então, os países mais desenvolvidos têm mais gato que cão. Por exemplo, nos países do Oriente Médio, lá, são curiosidades, né? Você vai lá em Dubai, por exemplo, esses países muçulmanos eles não incentivam muito os pets, né? Eles acham que, até o próprio Alcorão tem algumas menções que a pessoa, um casal, uma família que tem pet acaba se apaixonando mais pelo pet do que pelos membros da família.
Porque o cachorro aguenta tudo, né? Briga com ele, outro dia ele tá lá te lambendo de novo. Então, a mulher não briga abandona, e tal, o cara vai vê, embora e volta, o cachorro tá lá. Então, a gente vê mendigos na rua, os os cachorros... cachorros estão juntos, né? Em caso de hospital, o cachorro fica na porta do hospital. Então lá eles não incentivam muito. Então, lá é mais gatos mesmo, no Egito, esses países lá, norte da África, no Oriente Médio, eles têm bastante... Eles são muito fissurados em gatos, né? Mas tem cães também, claro. Agora a China está um mercado gigante também de cães e gatos. A China... a China era um país que comiam cães, né? Era uma coisa... E hoje está mudando bastante, eles já estão bem mais conservadores nisso, já estão trazendo um mercado bastante especializado. Então são essas ainda comem, né? Ainda comem. Esses tempos eu ouvi uma coisa que me chocou muito, né? Um amigo, um colombiano, ele foi passar o aniversário dele em Bangkok, daí quando ele desceu em Bangkok encontrou um amigo, ele falou, hoje estou de aniversário, vamos comer um cachorrinho assado. Aquilo ali me revoltou, assim, né? Mas é o costume deles, lá da região deles, né? Mas realmente, mas isso eu acho que está terminando, né? né? Lá tu comeu o cachorrinho essa aí, meu aniversário, vamos comer um cachorrinho assado. Pelo amor de Deus, que nem nós saímos, vamos comer um frango ali de Paola, puxa vida. Uma coisa que me fez mal, porque eu sou muito carinhoso com os cães e gatos, eu adoro cachorro, né? Então, para mim foi um choque aquilo ali. Mas enfim, agora indo um pouco de encontro, vamos dizer assim, essa domesticação, essa introdução do cachorro, né, para dentro de casa, existem controles parasitários, controles de doenças que são muito importantes, né? São zoonoses, são doenças que o animal traz da rua para dentro de casa e passa para humanos, né? E, especialmente através do carrapato e outras doenças mais. O gato também transmite bastante doenças, então precisa de um controle sanitário muito apurado. Então, por isso se desenvolveu muito. Por exemplo, aqui em Porto Alegre, na minha região, aqui em Porto Alegre, grande Porto Alegre, para você ter uma ideia, tem mais ou menos... No Rio Grande do Sul tem 800 clínicas veterinários que atuam clinicamente, né, para 3.000 lojas. E você tem aqui em Porto Alegre, só em Porto Alegre, aqui tem 1.200 pontos de vendas que eu atendo. Quantas clínicas veterinárias? 800 clínicas veterinárias cadastradas, na Anclivepa, no Rio Grande do Sul, que são os veterinários que fazem prestação clínica, né, para consultas veterinárias. Até uma coisa interessante que aconteceu, essa minha cadelinha Viviane faleceu há 2 meses, ela teve um problema, uma tossezinha invertida, que é normal nos chihuahuas. Eu levei às 2 da manhã, achei que ela estava com insuficiência respiratória, levei ela numa clínica veterinária 24 horas, ali na Estrada do Forte ali. Ela deu entrada na emergência, estava chovendo, eram umas 2 da madrugada, eu e minha esposa chegou até a fazer respiração boca a boca na cachorra, imagina. E eu desesperado, achando que ela poderia entrar em óbito, aquela coisa toda. E aí, quando eu entrei na clínica, ela entrou lá para a emergência, a enfermeira voltou lá, a veterinária voltou e falou, olha, ela está super bem, está estável, fica tranquila, tudo beleza. Me diga uma coisa, a sua cadelinha tem um plano de saúde da Pets Love? Aí eu falei, não, ela baixou pelo INSS. Aí ela falou assim, o senhor sabe que não tem SUS para cachorro, né, seu Alexandre? Não, eu sei. Então ela vai dormir aqui essa noite, custa X e tal, aquela coisa toda. Então hoje também você vê, agora poucos dias atrás, aí o Itaú lançou um plano de saúde Pets gigante, nível nacional. Né? O grande programa tipo Unimed, que nós temos para humanos, eles têm hoje a Pet Love, um plano de saúde para os cães, interessante. Você paga R$60 por mês e tem direito a X consultas, vacinas e etc. É uma coisa que está avançando bastante também nessa área, porque você ir na emergência hoje com um cachorrinho à noite, por exemplo, qualquer uma que você precisar ali, uma emergência, pode abrir R$1.000 aí já para deixar ali, fazer uma consulta. Então, a brincadeira não é cara a brincadeira. Então, sim. Os planos de saúde também agora está muito em voga essa questão dos planos de saúde para animais pets. Eu esqueci de, obviamente, mencionar no início, vocês perceberam a lembrança de que vocês podem curtir se gostarem, se inscrevam no canal, a gente está subindo cada vez mais de uma forma orgânica, eu sempre repito isso, o número de audições, de audiência, de pessoas que estão curtindo, de pessoas que estão comentando, compartilhando, e principalmente inscritos no canal. Para nós, o Ponta de Gôndola é sempre um estímulo a mais vocês estarem apoiando desta forma a nossa atividade, que tem sido muito gratificante na medida que a gente avança por todos esses temas de interesse do consumo, do varejo, do mercado, etc.
Gostaria de reiterar o nosso agradecimento aos nossos patrocinadores, GS1 Brasil, Dipan Gaúcha e Grupo IMEC, Desco, e convidar a vocês a assistirem uma breve mensagem de cada um deles. Voltamos em seguida. Pai, posso levar essa granola? Ah, não sei, filho. E para celular? Olha, pai, essa granola é feita com grãos integrais, não tem glúten, foi feita há menos de uma semana e tá longe de vencer. Boa, filhão. Você realmente é o herói das compras. QR Code padrão GS1, um código infinitas possibilidades. Para você, supermercado é um lugar onde você faz as compras para a sua casa. Para nós, é um lugar de encantamento. Porque a gente acredita que gentileza, cuidado e carinho também são gêneros de primeira necessidade. Para milhares de gaúchos, somos lojas de supermercados e atacados, indústria de pães e beneficiamento de grãos que unem as pessoas, que sustentam negócios e que alimentam esperanças. Para os nossos colaboradores, somos um caminho seguro para realizar sonhos e construir futuros. Para os nossos fornecedores, somos parceiros em uma nobre missão: facilitar o acesso das pessoas ao que é essencial para viver. Se para você, hoje é só mais um dia de fazer supermercado, para nós, é mais um dia para encantar você. Grupo IMEC, há mais de 6 décadas fazendo parte do seu dia a dia. Bom, Alexandre, então, de volta, eu queria... a gente falou 2 ou 3 vezes aqui sobre a questão de humanização. Sim. Isso tu disse que começou a partir de 2010. Aí, eu acho que foi dessa fase... Essa coisa, por exemplo, de não chamar mais o dono de dono e chamar de tutor, isso é uma bobagem etimológica, é uma lei? Eu acho que é politicamente correto, né? Porque o tutor é aquele que, né, assiste, tem o comando, vamos dizer assim, a responsabilidade sobre o pet, né? Hoje, esse também é um tema bastante delicado, né? Mas eu queria voltar um pouquinho também, já que nós estamos falando de supermercado, de gôndola, né? O programa tem esse caminho, né? No Brasil agora, a questão também de 2010 para frente, houve um fenômeno interessante, porque assim, as lojas pet shops, elas são lojas de bairro, são lojas que têm uma metragem de 150 metros, 100 metros, 150, 200 metros de área. Então são muitas, às vezes num bairro, você olha ali, num bairro tem 10, 15 pet shops ali, né? São pequenos estabelecimentos muito familiares, a filha se formou em veterinário, o dono está no balcão, a esposa está no caixa, são empresas, microempresas, empresas pequenas, familiares. Quando, a partir de um determinado momento, veio essas grandes redes de lojas, né? Começou com a Pet Center Marginal, lá em São Paulo, e a Cobase, que eram 2 empresas grandes dentro de São Paulo, que partiram para esse modelo... São nacionais? São brasileiras. Partiram para esse modelo de fazer um supermercado só de cães, jardinagem, cães e filhotes e aquarismo e tal. Então começou com a Pet Center Marginal e a Cobase, na Marginal Pinheiros, ali em São Paulo. Foram replicando 2, 3, 4, 5, e aí daqui um pouco eles botaram uma central de compras e começaram a fazer abrir suas filiais pelo Brasil afora. E agora, esses últimos 6 meses para cá, está no CAD lá a aprovação da fusão da Pets Cobase, vai sair uma empresa só. Só a Pets estava com 240 pontos de venda. E a Cobase, PTZ, né? Aquele PTZ Pets, amarelinho, uma grande empresa. E a Cobase, as duas Sérgio Zimmer, grandes concorrentes, vão se fundir agora? Se fundiram, fizeram uma fusão e foi aprovado no CAD, naquele órgão que regula o controle de monopólios e tal. Então eles vão ficar uma grande rede. Hoje eles compram da indústria, tanto de rações quanto de medicamentos, alguma coisa em torno de 15% do segmento. E o resto, nós estamos dividindo o resto do segmento em 50 mil pontos. Então, imagina, eles
com 400, 500 pontos, eles congregam 15% do faturamento total. E eles compram diretamente da indústria, fazem os seus abastecimentos numa central e eles mesmos distribuem para suas lojas, né? No meu caso, por exemplo, aqui em Porto Alegre, a AgroSul atende 3.600 lojas, né? Nós temos o nosso CD ali no Sarandi, ali no condomínio Fênix, e ali então nós distribuímos, mas a gente compra as mercadorias, armazena e distribui, né? Então, esses clientes como Pets Cobase, na verdade, a gente não atende, são clientes, é uma reserva de mercado onde é feita direto dos fabricantes. E dentro desse segmento, justamente, aí é o ponto, existe uma concorrência muito grande, sabe? Então, as rações hoje, você vai numa loja, você mesmo entra numa loja, você vê assim, um arco-íris, rações mesmo. É muito difícil para mim, como consumidor e leigo. É difícil de identificar. Geralmente vem a prescrição do veterinário. O veterinário olha para o teu tipo de raça, o tipo de cães, o ambiente onde ele vive, como é que ele... Quais são as oportunidades. É aquela coisa que fica em dúvida, isso aqui é prêmio, tá? Prêmio, isso aqui não é prêmio, mas é prêmio mesmo. Não, meus cachorros são Border Collie, né? E o cara o produtor não, o criador, onde veio os filhotes, diz assim, dá lá sapeca, qualquer coisa. Aí eu vou ver a sapeca é uma ração de combate. Exato, de combate, exatamente. E aí os cachorros tão bonitos, mas eles gostam de sapeca, mas o cara da loja assim, não, dá uma prêmio. Claro. Quê? Um cachorro... Não, é que isso aí, assim, existe uma conversão alimentar, Fernando, isso é uma coisa bem técnica, mas eu não sou nutricionista, na verdade, vê só, eu sou economista, mas trabalho há 42 anos no veterinário, então eu sei bastante de medicamento, bastante alguma coisa de nutrição. O valor nutricional de cada ração está ligado à proporção e à distribuição de nutrientes, né? Então, por exemplo, uma sapeca pesa 20 quilos, custa R$60, o cachorro tem que comer 3, 4 quilos por dia daquilo ali. Daí ele faz uma conversão de fezes gigante. Ao mesmo tempo... quer dizer, não tem mágica, né? Não existe mágica. Então, por exemplo, no pacote, os leigos aí que estão nos assistindo, existe uma grade no fundo de todos os pacotes. Isso aí é a denominação do Ministério, do mapa, né? Ali diz o peso do cachorro e quantas gramas por dia é necessário que ele coma para se manter de uma forma adequada. Então, por exemplo, se tu pega uma ração que custa R$80, uma de combate dessas, nem vamos falar os nomes aqui, porque são um universo, né? E também não desqualificar, porque tem bolso para todo mundo nesse meio do caminho. Então você compra ali, mas daí o cachorro precisa comer 2 quilos por dia. Daí tu compra uma super prêmio, o cachorro vai comer 300 gramas. Ele vai se mostrar muito mais dinâmico, muito mais ativo e tudo mais. Mesmo? E na hora que ele vai fazer a excreção, vamos dizer assim, ele faz um cocôzinho durinho, plastificado, sem cheiro, que não polui o teu pátio, o teu jardim da tua casa, é fácil de juntar e é um volume muito menor, né? Então, esse, por exemplo, o pacote da ração, você olha ali atrás, esse seu cachorro tem até 50 quilos, vai comer X gramas por dia. Tu vai pegar um potinho de margarina e vai medir ali, vai dar as refeições diárias. Então, muitas vezes, uma ração super premium, vamos dizer, custa R$300 e aquele pacote dura 45 dias. Daí você compra uma de R$100 e ele dura 5 dias. Então, não existe uma regra. Claro, dependendo do tamanho do animal, do tamanho do cachorro, né? Você tem uma oscilação de preços, é mais caro, mas você tem assim, uma série de outros componentes, por exemplo, dermatológicos, de pele, de infecção, de problema renal, problema cardíaco, que essas rações mais balanceadas, essas rações mais desenvolvidas, as super prêmios, te dá uma longevidade maior para o cachorro, você gasta menos em medicamentos, vai menos ao veterinário. Então, existem essas compensações, né, como existe em todos os produtos que vai para o mercado, né? Então, essa denominação combate, prêmio, super prêmio, tem uma ração que é uma prêmio especial, que a gente chama, que hoje é uma marca super conhecida, que é a Golden da Premier, né? A gente distribui em Santa Catarina, aqui no Rio Grande do Sul é uma outra distribuidora. Hoje ela é líder nesse segmento prêmio especial, né? Ela é uma empresa brasileira, a Premier, e disputa com o mercado. Todas as outras rações são de multinacionais, né? São a Nestlé, a própria Pedigree, Whiskas, né? Purina, O mercado mundial hoje é dominado pela Mars, que tem 18% do mercado, e em segunda a Nestlé, tem 16%. É uma suíça e uma americana. E depois vem todas as americanas. A brasileira ela tem um volume grande dentro do Brasil, mas quando comparado ao mercado mundial ela é insignificante, ela é menos de 0,5% do todo, né? Então, está bem concentrado nessas marcas multinacionais. Ainda dentro desse processo de transformação que esse mercado vem surgindo, a gente estava comentando aqui no intervalo que a pandemia já era um mercado em crescimento. Sim. E a pandemia impulsionou mais. Impulsionou muito. Você tem uma ideia
Chegou a falar em 40%. 40%. Olha só, o ano da pandemia foi uma coisa incrível, porque assim, esse também é uma abordagem que eu gostaria de fazer aqui já nossos ouvintes, é que a nutrição pet, os produtos pets, pela concepção do nosso governo federal, não desse governo que está aí, nem de outros que passaram e assim por diante, desde que nasceu, ela é considerada um mercado supérfluo. Então ela toma imposto que nem bebida alcoólica, que nem cigarro. Ah, é? Você compra um pacote de ração, é impressionante, assim, ó, 60% imposto e 30% embalagem, que tem lá dentro mesmo. Ração, com 100 milhões de pets, a ração é considerada... O animal pet, quando você tem um animal pet, segundo a concepção, isso nós temos que mudar, uma bandeira que nós todos da indústria carregamos, não a Brasília, tentamos lá, porque é considerado, você ter um pet um bem supérfluo. Então, tudo que vai para o cachorro, o imposto é lá em cima, sabe? Então, é impressionante isso. Em compensação, nos outros países, por exemplo, nos Estados Unidos, o imposto é 8%, aqui chega a 60%, 58%, 60% de imposto. Não, eu entro nessas lojas e fico impressionado com a diversidade e com os preços. São valores. A caminha, não sei o quê. É tudo muito caro. Não sei o quê, meu Deus. Quantos SKUs tem numa loja dessa? Olha, eles... De coisas para cachorro e gato. Olha... Chega a ter 20 mil itens, né? 15 mil itens. Tem bastante coisa na área. O mercado também ele é bem definido. 60% é nutrição, 18% é medicamentos antiparasitários, quimioterápicos, biológicos, anestésicos, né? Uma parte é higiene, beleza e acessórios, né? Então, assim, mas o forte mesmo. Alguma mesmo. Coisa completamente atípica, fone de ouvido para cachorro. Os caras, eles inventam, né? Tem muitas coisas. Agora, por exemplo, a maior feira pet do mundo está em Nuremberg, vai ser agora nos próximos meses, né? Nós estamos mandando alguns emissários lá para olhar as novidades do mundo pet, né? Em Nuremberg é tipo um centro de desenvolvimento de novos produtos, toda a indústria se concentra lá com novidades e tal. Tem muita coisa, né? A gente tem visto aí agora carrinho de nenê para cachorro, o pessoal anda bastante, né? E o que está acontecendo também é um fenômeno também botar os chips nos cães para identificação, né? Para ter o controle sanitário, passa um leitor no animalzinho, ele tem um grampinho por debaixo da pele, que ali vai ter todo o controle imunológico dele, vai ter também, se ele se perder ou alguma coisa desse tipo, a localização, o nome dele, quem é o proprietário e tudo mais. Então, isso é uma coisa que já está bem avançada, que está indo bastante essa... Depois aquilo, né? Tem hoje creches, você tem 2 cachorrinhos que quer viajar para a Europa, passar 30 dias com a tua namorada, com a tua esposa, onde é que tu vai deixar teu cachorrinho, né? Teus pets. Então, existe creches, hotéis de luxo, cuidadores. Houve um avanço também, pelo menos assim, a gente ouve falar na legislação, né? Tipo, proteção aos animais. Sim. Eu me lembro da dona Palmira Gobi. Palmira Gobi é famosíssima, né? Precursora de tudo Ninguém isso. dava bola para proteção animais. Antigamente hoje tinha... Tem crime, sei lá. Antigamente tinha as campanhas de vacinação da raiva, que era feito pelo poder público, né? Você via, então passava... E tinha a carrocinha, que juntava cachorro de rua, que os caras diziam que fazia sabão, né? A carrocinha. Até o negócio de carnaval tinha marchinha de carnaval, né? Então, hoje em dia... Então... Passava a carrocinha, depois todo mundo dizia que virava sabão. Sabão, né? Fazia sabão, sabão marasquinho, vinha legal, você imagina, o cara tinha essa coisa, né? Mas, enfim, é um mercado... E na pandemia aconteceu esse fenômeno. Nós descobrimos, a nossa empresa, olha o que aconteceu conosco. E quando veio a pandemia, todo mundo vai para casa, fecha tudo, aquela loucura, né? A gente fechou a empresa, nós somos 140 e poucos colaboradores, vamos para casa, né? Não tem como ir. Aí passou uns dias, os clientes, eu atendo 4 mil lojas, né, com ração, claro, os cachorros continuaram comendo, né, então daqui a pouco os caras, liga aqui, vamos... O cachorro não quer saber se tem pandemia. E não é pouco, né, é bastante, aí nós reabrimos, aí veio uma inspeção, mandando nós fechar as lojas, uma multa, que era para nós permanecer fechados. Olha, isso vai dar errado, né, porque daqui a um pouco veio uma inserção lá, uma fiscalização, exigindo que nós abríssemos a empresa, selecionássemos funcionários que não tinham comorbidades, fizéssemos o plano todo de segurança, de distanciamento, máscara, etc. E fazíamos funcionar, e aí nós descobrimos na pandemia uma coisa que foi muito interessante, que nós éramos um setor essencial. Nós se transformamos
desse supérfluo numa essencialidade. Então, a empresa foi obrigada a abrir novamente, fazer os atendimentos, as lojas pet shops abriam. Mas o imposto não baixou. Não, baixou. O imposto comendo. E não, interessante que nós atendíamos essas lojas e a loja então abria a porta, botava uma mesa na porta da loja e o consumidor vinha na loja e eu quero tal ração. Daí o menino ia lá dentro com uma máscara e trazia o pacote na porta da loja. Armazém de novo, né? E entregava na porta, né? Porque não podia circular, aquele problema da pandemia. E aí nós reabrimos, fomos obrigados a trabalhar, e montamos o nosso time de trabalho. Foi mais ou menos, eu até fiz uma analogia na época, nós viramos um Zafari com Panvel, mais ou menos, nós também. Porque nossas vendas aumentaram, a área de medicamentos aumentou a venda de rações, aumentou o acessório, começou a aumentar as vendas. Porque esse fenômeno, assim, você fica em casa, não pode ir no restaurante, não pode ir no futebol, não pode dançar, não pode sair para jantar, não pode... O que você faz? Começa a arrumar a casa. Então esse fenômeno também aconteceu com materiais de construção, reformas, pinturas. Mas 40% é um... É bastante, né? Não, porque daí o pessoal começou a ficar com o cachorrinho em casa, compra um snack, compra mais ração, começou a melhorar a despesa, o orçamento dele ficou um pouco mais disponível para... A sanidade de cachorro não foi afetada em nada com a Covid? Não foi. Absolutamente nada. Não tem nenhuma coisa a ver com a outra, né? A sanidade dos cães com a questão da Covid, né? Quer dizer, eles são imunes à Covid. São imunes à Covid, não tem nada que ver. Mas, enfim, isso aí acelerou bastante. O primeiro momento cresceu 20%, depois foi para 30%, depois foi para 40%. E quando retornou, o mercado voltou ao normal, o atendimento, as pessoas começaram a sair de novo. Ele simplesmente vinha crescendo a 2 dígitos, né? E ele passou a crescer a 1 dígito, começou a crescer 8, 7, daí desacelerou um pouco, né? Se mantém, o ano passado foi o ano mais difícil do mercado, ele teve um crescimento abaixo da inflação em 3%. Qual é o tamanho desse mercado a nível nacional, tem ideia? 15 bilhões de dólares. Hoje nós falamos no Brasil 75 bi de reais. É mesmo? 75 mas olha bilhões. só, com a metade da população dos Estados Unidos é 150 bi de dólares, o nosso é 15 bi de dólares. A China está com 10 vezes mais, 50 bi e a União Europeia está com 12 bi de dólar nesse segmento. Então é um segmento que gira muito dinheiro, né? Para você ter uma ideia, são 60 mil pontos de vendas, né? Bastante veterinário. Outra curiosidade também, o Brasil, isso eu trouxe para nós, o Brasil é o país do mundo que tem mais universidades de veterinários do mundo. Nós temos 500... eu fiz essa anotação porque é muito interessante. Os Estados Unidos tem 22. Na Europa tem 30, toda a Europa, e o Brasil tem 560. Então, assim, tem 560 faculdades de veterinária? Cursos de veterinária, sendo que agora parece que 22 cursos pode ser online, você não precisa ter presença. Então o Brasil... Os Estados Unidos inteiro tem 22 faculdades de veterinária. E aqui tem 560. E a Europa tem 33. É que a gente é muito... Aí é aquela coisa que tu falou no início, a proporção de quem tem mais cachorro, mais gato, mais desenvolvido ou não, né? Mas que maluquice, mas né? aqui... E aí tem outras coisas que vêm em decorrência dessa famosa chamada urbanização, né? Hoje tem cremação, enterro, isso falta ter velório para cachorro agora. Isso é uma coisa que é muito bacana, essa área de, se a gente pesquisar no Google, começar a olhar o que acontece, o São Paulo sempre é o protagonismo, né? Tá em São Paulo. São Paulo é um mundo realmente à parte, né? E tem exemplos, lá em São Paulo tem um hospital veterinário, por exemplo, que você tem o cachorro, o teu pet, faz uma cirurgia e tal, e aí tem um quarto para você, uma cama para você dormir com o seu cachorro, o canilzinho dele do lado, então tu pode te hospedar com o cachorro no hospital chique, de primeira linha, né? Tem salão de festa para comemorar o aniversário dos pets. Então você faz a festinha do aniversário, vai todos os teus amigos com os cachorrinhos lá, bota o bolinho, tem comida para cachorro na mesa do aniversário. Então tem essas coisas, casamento de pet. Eu tenho um amigo que eu achei que fosse maluco, mas não é, então, porque ele leva para o hospital, eu não sei o quê. Não, agora eu até oportunamente a minha filha vai casar agora mês que vem lá em Gramado e ela tem 3 chihuahuazinhos, né? E nós estamos nessa confusão porque ela quer entrar na igreja, quer levar as cachorrinhas junto na igreja para a hora do casamento. Ela comprou uns vestidinhos de noiva, de aia para as cadelinhas, tudo numa costureira Inês Noivas ali no Hamburgo. Então também está com essa ideia. Então você veja que houve existe essa sofisticação, né, nesse mercado. Creches, hospitais, hoje tem psicoterapeutas, cachorro que tem tique nervoso, cachorro que tem toque, cachorro que tem... Por exemplo, o dono sai para trabalhar, o cachorro fica uivando dentro de casa o tempo todo. Existem
Hoje, interessante, são algumas coleirinhas que quando o cachorro late sozinho, ela faz um sinalzinho, então aquilo inibe dele latir sem machucar ele, sem nada. Então tem uma série, tem cachorros que atacam o próprio dono, tem adestradores, tem psicoterapeutas, hoje tem medicamentos calmantes para levar no avião, caixas de transportes, hoje você vê... Já são levados em pleno voo, né? São dentro da cabine do avião. Hoje de pequeno e médio porte vai dentro da cabine. E não pode ser mais do que 2 por voo dentro da cabine, né? Senão tem que ir lá embaixo no avião. Mas você vê assim, bolsas caríssimas de couro de jacaré, as mulheres desfilam com acessórios chiquésimos com seus pets em aeroportos, em shopping. E a mesma coisa acontece como os humanos. O cachorrinho também vai ficando velho, né? O pessoal faz uma conta que a idade do cachorro tu multiplica por 7 para ter mais ou menos a comparação com a idade de um humano. Então tu pega um cachorrinho com 15 anos, ele está com 80, 90 anos, né? Tem problema articular, tem dores articulares. Vale para gatos também não. O gato, isso é uma coisa interessante. Os cães de raças grandes, eles vivem menos que os pequenos. Então, por exemplo, uma raça grande vive 10 anos, 12 anos, 15 anos no máximo. E um cachorrinho pequenininho, um chihuahua, chega a durar 20 anos. Né? Os gatos também. Os gatos têm Os gatos, eles têm um acompanhamento veterinário naqueles sachês que a gente chama, são úmidos. Sim, Aqueles úmidos aí porque o gato não toma água e a maioria dos gatos, quando chega no 5º, 6º ano, começa a ter problemas renais. O gato toma pouca água. Pouca água. Então, aquele sachêzinho que eles misturam, aquilo ali é para hidratar o gato, para ele não ter problema renal, porque 90% dos gatos têm problema renal. Então, os gatos morrem muito de problema na paralisação de rins. Por baixa ingestão de água durante a vida do animal, né? Então, são esses. E aí, claro, quando ele vai ficando idoso, é como a gente, né? Assim, Fernando. Nós estávamos há 40 anos lá no baile do Havaí, lá, pulando lá. Hoje a gente já fica mais encostado, né? Mais na volta. Né? O Alexandre era meu cliente do baile do Havaí. É verdade, imagina. E então os pets também, aí o que acontece, né? Você tem... Não, mas hoje tu pode enterrar um cachorro no fundo do quintal de novo? Não é permitido. Não, isso não é permitido você pegar e enterrar o cachorro em qualquer lugar, né? Deveria encaminhar o médico veterinário, uma cremação, até mesmo um enterro num local adequado, né? Por exemplo, que o pessoal faz muito, meu cachorrinho morreu, vou enterrar na praça da frente de casa, eu moro no Germânia ali, só que aquilo ali polui o ambiente, aquilo ali não é inclusive se for pego na hora fazendo isso Mas existem locais apropriados? Existem locais crematórios, existem cemitérios, existe velório, existe tudo, né? Não, e o cachorrinho mais idoso... Até velório não? O velório a gente faz. A minha cachorrinha morreu, eu fiz um velóriozinho pra ela ali, fiquei triste, né? Tava chorando muito, me deu uma caixãozinha de papelão, assim, só pra ter uma ideia. Quando eu fiquei sabendo do óbito da minha cadelinha, teve um AVC com 15 anos, ela ficou meio ruinzinha lá no hospital, daí ela faleceu. Quando ele já me entregou num caixãozinho de papelão, assim, floreado, com um envelope em cima que tinha as patinhas dela com tinta, assim, em cima, uma frase de despedida. E eles botaram num vidrinho o pelinho dela, branquinho dela, tiraram um pouco de pelo, botaram num vidrinho com o nomezinho dela. Então eu fiquei com uma foto dela com o pelinho ali e tal. E aí veio o caixãozinho com ela enrolada num plástico bolha, assim, né? E tinha que fazer, então, o velório dela, né? Então, a gente fez ali uma oração, botamos umas florzinhas, aquela coisa, uma roseira e tal. Essas coisas assim, né? Sim, mas sofre, né? Porque é um familiar, bem dizer, né? A gente, 15 anos juntos, né? Dá uma saudade, a gente dá aquele vazio, né? Hoje tu tem 3, tu falou? A minha filha tem 3 chihuahuas, eu tinha uma, essa minha Viviane. Eu tô sem cachorrinho agora, eu chego em casa, a casa tá vazia. Eu tô com vontade, mas eu quero viajar agora no verão, agora no inverno vou dar uma viajada, vou subir um pouquinho lá pro... Então, o cachorro nesse momento vai me atrapalhar. Mas você tem que ter, por exemplo, vai viajar uma cuidadora que vai na casa cuidar do cachorro, ou deixar o cachorro numa creche adequada, num hotel. Isso tudo tem um custo, né? E as pessoas ou então, geralmente, a pessoa deixa com a cuidadora da casa, ou quem pode assistir. Mas é um mercado que gera muito serviço, bastante mão de obra. Também você tem a parte de banho e tosa, embelezamento hoje, né?
Tem um cliente meu aqui em Porto Alegre, o cara faz 1.200 banhos e tosa por mês, né? É lavar cachorro. Imagina. Aliás, o cachorro e o gato, qual é a frequência que eles devem... Olha, o cachorro deve tomar um banho a cada 30 dias, né? Esse negócio de lavar o cachorro toda semana, não, ele precisa criar um pouquinho de glândulas sebáceas, né? Para o pelo ficar protegido também. Então, lavar demais o cachorro não é o ideal. Pois é, isso é importante. Mas tem cachorro, claro, dependendo do cachorro que soa muito, cachorro que corre, brinca, né? Você sai de bicicleta, o cachorro vai junto, soa bastante, aí você tem que... Realmente ele fica com odor, né? Então é bom que faça. Mas tem, só para você ter uma ideia, tem um banho em tosa, por exemplo, o cara lava 1.200 cachorros por mês. É toalha, é shampoo, é secador de cabelo, não é fácil, toma mordida pra caçamba na hora de lavar o cachorro. O cachorro não vai o cachorro saber. mete o dente, não tem ruim, né? Então é um grande mercado, envolve uma cadeia de pessoas, de gente, é um mercado bem dinâmico, sabe, Fernando? Tem toda uma outra linha de cachorros que vão para segurança, né? Nós abastecemos, esses cachorros são adestrados para farejar em aeroporto, da própria brigada, eles têm também um corpo de pastor alemão, bombeiros. Aí aquele mito, não sei se é mito, é realidade, Sim. talvez. Aqueles cachorros mais agressivos, como os dogs. Os pitbull, esses cães. Hoje... Aquele mercado é um mercado que está ficando para trás? Ou... Olha, eu acho que houve um decréscimo. Os pitbull, na época, quando veio as academias, eles estavam muito em... Um cara fortão, assim, com pitbull forte na rua, a gente tinha aquela imagem. Né? Não sei se tu te lembra e recorda disso. Hoje a gente tem menos disso, né? Essas raças de cães de porte maior, mais agressivos, cães mais violentos, né? Hoje tem uma lei, o cão ele tem que sair com uma guia forte, né? E tá com uma focinheira, né? Não é permitido o cachorro, porque a criança muitas vezes, que bonitinho, leva a mão e o cachorro morde mesmo. Então, eles têm que estar de focinheira na rua. Isso é uma lei, né? Mas eu acho que diminuiu essa... quer dizer, os mais procurados ainda, o boxer... eu acho que hoje o grande mercado hoje está nas raças pequenas, né? Que a gente vê muito, porque o cachorrinho, o mini cachorrinho, depois que você tem Para que serve um chihuahua? Cara, o chihuahua não, olha só, o chihuahua não é interessante, vou te falar, o chihuahua, a Chihuahua é uma cidade do México, né? Ele é um cachorro de calor, mas o chihuahua, mais ou menos uns 1.500 anos atrás, ele foi muito utilizado no feudalismo, né? Naqueles castelos, na Europa especialmente, porque o chihuahua ele é um cachorrinho que como ele é do calor, ele tem muito frio, então ele dorme embaixo das cobertas com a gente. Um chihuahuazinho, por exemplo, de noite, tu bota ele em cima da cama, ele vem, deita para baixo das cobertas e fica nos teus pés, lá embaixo das cobertas. Mesmo a longa distância, o chihuahua tem um aparelho auditivo 40 vezes mais potente que o nosso. Pode ver que a cabecinha dele é pequenininha, as orelhas dele... Ele não é muito nervosinho, não? Ele tem uns que são brabos mesmo, que eu gosto até, eu acho bom, mas hoje eles já estão mais calminhos, não é essa agressividade toda, mas olha só... Mas eles conseguem configurar a ideia de companhia, sabe? Sim, muito, isso que eu queria te colocar. Então, o que eles faziam? No tempo das cruzadas, lá nos feudos, na Europa, os reis, eles saíam às batalhas, às guerras e tudo mais, eles davam o chihuahua para as rainhas, para as mulheres naqueles castelos. Porque o chihuahua tem um aparelho auditivo muito forte, então, por exemplo, um movimento num corredor, alguém caminhando, ele já levanta e já dá o alerta, e já late. Então, botar a mão na maçaneta, então ele late, é um alarme. E eu, por exemplo, a minha mesa, eu morava num prédio, e minha filha saía durante a noite, meia-noite, 1h, a cadeirinha estava no quarto, ela levantava as orelhinhas e dizia, minha filha chegou. Ela, não pode ser, daí dava na chave da porta, ela chegava. Então eles têm uma dinâmica de guarda e ele fica, durante o dia ele é mais sonolento e à noite ele é muito alerta. Então é um cachorrinho. E outra coisa, esses cachorrinhos, esses pequenininhos, eles ficam mais no colo, ficam em cima do sofá, ficam dentro de casa, você carrega ele no carro, bota ele dentro do bolso, dentro do casaco, então ele tem um grau de afetividade muito maior do que um cachorro grande, né? Você pega um X, ele sai, ele escapa debaixo do braço e tal, o chihuahuazinho tu bota na mão, assim, agarra no colinho, assim, depois eu vou te mostrar. A minha, ela vivia dentro da mala, né? Pulava dentro da mala, queria ir junto em tudo, na bolsa. Então são cachorros de companhia mais próximos. Vamos dizer assim, são essas raças pequenas, que é o que hoje está dominando o mercado, né? O que o pessoal mais quer. A gente está chegando quase ao final, eu queria saber o seguinte, a tendência é irreversível, quer dizer, cada vez mais, ou chegou num ponto de estabilização? Olha, ele tem uma natalidade, um crescimento populacional. Isso tem a ver também com a questão das pessoas estarem mais solitárias, sim, estarem mais nervosas, estarem mais não sei o quê? Não, os cachorros estão durando mais, né? Então, por isso,
a natalidade diminuiu e a natalidade se mantém e a mortalidade diminuiu, então por isso aumenta a população. E nós também, né? Nós, seres humanos também, que estamos vivendo mais, né? E precisamos ter mais companhia, né? Então, é um mercado que hoje está crescendo. O Brasil, nesse momento, cresce mais a população de pets do que a de humanos, né? A tendência, em 2030, nós está com 140 milhões, 135 milhões versus 220 milhões de habitantes. É um crescimento maior do que... Sim, a cadela lá das coisas deu 2 ninhadas de 10 filhotes, que só uma minha já deu 20, né? Hoje em dia está bem por esse lado. Eles não têm essa coisa de... Mas olha, Fernando, sim, em termos gerais, né, eu posso te dizer que é fascinante, né, o convívio, a gente vê a doçura especialmente nos animais adotados, né? A gente vê isso, o cachorrinho, como tu bem colocou, o Chihuahua não é brabinho, ele fica muito mimoso. Tu pega o cachorro com 200 gramas, leva um ratinho para casa, tu faz tudo pro cachorro. Então ele fica um pouco mimosinho, assim, fica mais... Aí você pega um cachorro adotado, o cachorro que vem da adoção é um espetáculo. Aliás, um minuto para te falar sobre essa questão dessas ONGs e tal, que estão fazendo trabalho de adoção. Cara, isso aí, assim, são pessoas assim, que têm um coração gigante. Tocasse o nome da Palmira Gobi, eu acho que ela é uma referência, uma das maiores referências que nós temos, né? Mas hoje são pessoas assim que junto na rua, eu tenho o sítio da Regiane, ela tem 100 e tantos cachorros, 100 e tantos gatos, e para manter aquilo são doações, né? Porque não tem como manter tudo isso, né? Tanto sanidade como antipulga e rações, e se formam em todas as cidades, municípios, se formam pessoas que se juntam e compram essa causa, né? A gente vê muito no verão, até, né, a gente vê assim, o pessoal chega na praia, o cachorrinho vai embora e abandona o cachorro na beira da estrada, abandona na praia, abandona. Então o abandono é uma coisa absurda, sabe? A gente vê na beira da estrada, é um troço, até tem lei para isso, já está bem desenvolvida essa parte de maus tratos, abandono. E então existe um mercado de adoção gigante. Os cachorrinhos ficam num sítio, numa gaiola, dormem de noite ali com uma carinha de triste, é uma coisa impressionante, você vai lá ver. Então, assim, eu sou muito simpatizante disso. A Karina, que trabalha comigo, que deve estar nos ouvindo nesse momento, ela tem 12 adotados em casa, a família dela é tudo adotada, e são cachorros assim, muito dóceis, muito queridos, eles retribuem um afeto gigantesco por ter sido adotados, sabe? Então, a lealdade de um cachorro. Cara, esses que são adotados, então tu não faz noção do que a gratidão que eles têm de arrumar uma família, sabe? É um troço emocionante. E o que a gente faz, nós da indústria, né, distribuidores, a gente tem uma banda B, por exemplo, sacos avariados, rações que estão vencidas, que estão em boas condições de consumo, e, às vezes furam um pacotinho, as indústrias também nos doam 1% de avarias para a gente fazer doações e campanhas. Então agora o forte está muito divulgado, vocês vão ver, quem estiver no mercado vai olhar. Esse negócio do caramelo, a Pedigree assumiu um cachorrinho caramelo, chamamos Melinho, porque ele é amarelinho, assim, né? E todas as campanhas promocionais em cima da adoção, está em cima do caramelo, né? Até saiu um vídeo quentinho que eu te mandei há pouco aí, é muito interessante. Então essa parte de adoção é muito importante. Olha, tem muito cãozinho abandonado que estão nesses abrigos, né? Que precisam ser adotados. E, cara, olha, eu digo assim, 100% de certeza, quem adotar um cachorrinho não vai se arrepender. Já virou bordão, mas a gente sempre diz que tudo que é bom passa muito rápido, o papo fluiu muito bem, muito rapidamente. A gente até explica que nós vamos falar sobre esse mundo e a gente podia falar bem mais, né? Eu queria agradecer novamente aos nossos apoiadores, de Pagaúcha, Grupo IMEC, Desco e GS1 Brasil. Pedir que vocês se inscrevam, curtam, compartilhem, ainda mais sobre esse fascinante assunto que a gente ouviu aqui do Alexandre Prudente, que é o diretor da AgroSul, e dar a ele uns 30 segundos para as suas despedidas, com o meu agradecimento pela presença. Fiquei muito feliz de ter esse convite, Fernando, da tua parte, que poder expor um pouquinho, né, procurar dar uma visão ampla, assim, em geral, né, porque eu, na verdade, eu represento, distribuo marcas fortes da indústria, né, e eu não quis vir aqui hoje fazer nenhum tipo de promoção aqui da nossa empresa, dos nossos produtos, mas é um mercado fascinante, é uma coisa linda. Eu sou muito feliz de trabalhar nesse segmento, desde que eu comecei.
E a nossa empresa tem 42 anos e vai adiante. Hoje, dia 31 de março, é o fechamento das nossas vendas lá. A gente foi muito bem de novo, graças a Deus. Coisa boa. Então eu queria agradecer, deixar essa mensagem a toda... Aqui em Porto Alegre, a última mensagem, saiu um censo bem atualizado agora em setembro do ano passado, setembro de 25. Nós somos 1.600.000 habitantes em Porto Alegre e temos 854 mil pets. Nós temos 54% de pets. Então, assim, ó, vamos cuidar dos nossos cachorrinhos, dos nossos gatinhos. Na rua, quando a gente vê um perdido no meio da rua, junta, leva para uma ONG, recolhe, né, e vamos tratar bem esse nosso povo aí. Muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Obrigado, Ponta Fernando. de Gôndola.